pessoal pode sentar. Boa noite, pessoal. Você já deu uma boa noite, não foi, a seu irmão? Você está feliz? Tá. Acredito que tá. Só o fato de estar aqui já é um motivo de alegria, né? Foi a irmã Dora, quando a gente vinha chegando, a irmã Dora disse assim: meu Deus, quando eu vou chegando perto da igreja, meu coração se abre. Foi mais ou menos assim, não foi? Sinto um negócio diferente, sei lá, ela disse lá. Porque esse lugar é um lugar abençoado, né, igreja? Quem sente bem aqui? Eu me sinto muito bem, irmão. É por causa da unção coletiva que está nesse lugar, né? O poder de Deus. Hoje o primeiro alinhamento nós vamos começar. Você gosta de ler Bíblia? Sobre dízimo e oferta. Então, alinhamento você já sabe, né? É um tempo de ajuste. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, nos ajuda a compreender a palavra de Deus essa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, alinhamento é um tempo de ajuste. Existe uma diferença, irmãos. Eu até notei aqui, para eu não esquecer, do que é... Deixa eu ver se eu coloquei aqui, bem rapidinho. Só um minutinho, viu? Existe uma diferença entre princípio e mandamento. Amém? Hoje nós vamos alinhar. Alinhamento, irmão, quando alinhamento é colocar a sua vida de acordo com aquilo que Deus quer que você coloque. Amém? Por exemplo, o tempo de alinhamento é você parar e pensar: como é que eu estou andando? Será que eu estou praticando isso? Né? Como é que tem sido a minha vida? Então você vai se ajustar. O alinhamento, irmão, agrada a Deus. Amém? Quando nós nos alinhamos com a palavra, automaticamente nós estamos agradando a Deus. Amém? Então ninguém nasce sabendo tudo, mas para isso serve a igreja local, a agência de Deus. Para ajustar nossas vidas. Nós estamos sendo ajustados. Agora tem pessoa que tem resistência para ser ajustada. Ela não gosta de ser ajustada. Porque quando a palavra vem e confronta, a pessoa não quer obedecer. E quem não obedece, irmão, traz prejuízo para si. Amém? Quem se o pastor traz uma instrução bíblica dentro da palavra e a pessoa não pratica aqueles princípios, ela vai estar exposta para o diabo. Vocês sabiam disso? Por exemplo, imagina aqui que eu estou ensinando e trazendo um ensinamento sobre liberar perdão, sobre ter caráter, não mentir. Mas aí você continua a vida praticando a mentira. Você está dando uma grande legalidade para o diabo, não é assim? Então quando você ouve isso, você vai fazer o quê? Você vai se alinhar, você vai pedir perdão a Deus. Senhor, perdoa. Perdoa porque eu faço isso frequentemente comigo mesmo, irmão. Eu procuro me alinhar. Situações, coisas que acontecem em casa, eu reflito, não é, para eu me alinhar. Eu achei muito bonito o testemunho de Kleber, quando ele subiu aqui para contar com maior ousadia e coragem, que ele chamou a família, colocou a família dele, porque ele estava agindo com... Era ignorância, se eu não me engano não era? Uma atitude lá que ele falou, que eu não me lembro bem. E ele colocou a família: chega aqui, senta todo mundo aqui. Olha, eu quero pedir perdão a vocês, porque eu estou me comportando desse jeito, desse jeito. Ou seja, isso é o quê? Alinhamento. Amém? Isso agrada a Deus ou não agrada? Então, alinhamento é isso. Então, hoje como eu quero alinhar sobre dízimo e oferta, eu quero mostrar aqui o que é mandamento e o que é um princípio. Mandamento é uma coisa, princípio é outro. A definição do mandamento é uma ordem direta de Deus. É uma instrução explícita. Deus diz: faça assim, nós temos que fazer. É um mandamento. Exige obediência. Geralmente está acompanhado de promessa. Exemplo, Deus diz: honra teu pai e tua mãe, que é um primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem em todas as coisas e viva muito tempo sobre a terra. Mais ou menos assim.
Se você, é um mandamento, você obedece, honra, e Deus retribui com vida longa. Amém? E te abençoa, isso é um mandamento. Temos exemplo de mandamento, esse não vou abrir não, viu? Depois nós abrimos. Eu tenho pouco tempo. Temos exemplo de Êxodo 20, versículo 13, quando diz, não matarás, isso é um mandamento. Efésios 6:2, quando diz, honra teu pai e tua mãe, isso é um mandamento. Mateus 22, 37 ao 39, fala sobre amar a Deus e ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, é um mandamento. Amém? Agora um princípio, ele já tem uma característica diferente. Princípio, ele é direto, claro e objetivo. Perdão, o mandamento é direto, claro e objetivo, não depende de contexto cultural. Deve ser obedecido independente das circunstâncias. A desobediência ao mandamento de Deus se torna pecado. Já o princípio é diferente. A definição do princípio é uma verdade espiritual que guia o comportamento, mesmo quando não há uma ordem direta. Ou seja, Deus não deu uma ordem direta. Deus não deu aquela ordem direta. Mas é um princípio. Então é uma base de sabedoria extraída do caráter de Deus e do ensino das Escrituras. Exemplo de princípio, nós temos Gálatas 6:7, que diz, tudo o que o homem semear, isso ceifará. Quem já viu esse texto? Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Então, significa o quê, pastor? Que tem muitas coisas que acontecem na nossa vida porque nós plantamos errado. Se nós plantarmos certos, nós vamos colher certo. Você já viu pessoas dizerem, fulano não fala comigo, não olha para mim, não sei o quê, ninguém me abraça. Quantos abraços tu deu? Ninguém ri para mim, tu só vive com a cara emburrada. Tudo que planta se colhe. Então são um princípio. Provérbio 15:1 fala sobre a resposta branda desvia o furor. É também um princípio. Mateus 7:12, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim faça vós também a ele. Ou seja, se você quer receber algo, comece a fazer primeiro. E são o quê? Princípios. Amém? São princípios. Seja gentil, as pessoas serão gentil. Às vezes a pessoa diz, ninguém me dá nada, tu está dando também? Isso é incrível, irmão. Existe um poder extraordinário na lei da semeadura. Esse relógio aqui, ó, que eu ganhei, bonitão, né? Mas olha, presta atenção. Eu estava lá numa aula do Rema e o Espírito Santo disse, eu estava com um relógio topado. Eu tinha comprado em Campina Grande. Era até lá para ajudar a igreja lá na reforma, não me lembro o que era. E eu gostei do relógio, tamanho ideal, perfeito. Eu digo, rapaz, que relógio. Aí comprei, quando eu fui assistir a aula, eu estava assistindo, na última aula, o professor lá, orando, adorando, o Espírito Santo deu o relógio a ele. Aí eu fui lá e coloquei o relógio na mão dele. Não, peguei a mão, ele colocou e ele estava com o olho fechado. Eu digo, meu Deus, e ele nem abriu o olho nem para ver que foi eu que dei. Diabo é sujo, né? Irmão, com poucos dias, contando minhas falhas aqui, com poucos dias eu estava pregando na igreja, alguém veio de Afogado para aqui, para Itapetim, para assistir o culto, e no meio do culto eu pregando, ele tirou o relógio da mão dele e colocou na minha mão. Lei de semeadura, irmão. Aham? Eu vi. Teve até o caso de Tiago. Tiago foi forte, viu? Vou confessar aqui o pecado de Tiago aqui. Tiago foi assim, ele estava lá sentado e eu pregando o evangelho. E falando sobre a generosidade, sobre dar e tal. E Daniel estava com um smartphone fraco demais. Estava sofrendo com aquele smartphone. Olha o que aconteceu. Isso foi forte, viu? Ela estava só a misericórdia do smartphone dela. E eu pregando, ministrando. Aí o cara também de fora veio lá. Era o mesmo cara. Ele estava lá, só que já era outro culto. Ele foi lá assistindo o culto e ele começou mexendo no celular dele. E eu pregando sobre generosidade. Deus foi e falou no coração dele para ele me dar o celular dele. E ele veio subir em cima do púlpito e parece que ele colocou no meu bolso, hein?
colocou o celular no meu bolso, rapaz. Eu disse, foi rápido demais ali. Dá certinho para Daniele. Certinho, eu já tinha o meu, faltava o dela. Aí, isso, Tiago estava lá do lado. Aí Tiago, vou contar o pecado de Tiago. Aí Tiago pensou, rapaz, o diabo jogou a seta. Mas rapaz, cadê que ele dá a mim? Tiago precisando do celular. Tu ganhava o dinheiro e ofertava. Deus mandava tu ofertar, né, em vez de comprar o celular. Aí Tiago, oxe, por que ele não deu para mim, rapaz? Aí foi incrível, irmão. Eu estava no púlpito. Quando eu tirei o celular assim, eu escutei dentro de mim. Você acredita que eu escutei dentro de mim? Aí eu olhei para Tiago e fiz assim, tu não pediu? Joguei o celular nos peitos de Tiago. Na mesma hora. Aí eu joguei o celular, Tiago pegou o celular, e aquele celular que era para mim, ou que tinha sido para mim, né, que eu ia dar para Daniela, foi direcionado para Tiago. Aí, para a glória de Jesus, com poucos dias, sabe foi o que aconteceu? Deus mandou alguém levar um celular novinho em folha na caixa para Daniela. Saúde de pau, irmão. Vale a pena ou não vale obedecer? Então isso é um princípio. O princípio é mais amplo, característica pode ser aplicada de forma direta, nem sempre é uma ordem explícita, mas sempre é verdadeiro. Amém. Ajuda na tomada de decisões, sabedoria tal, reflete o caráter de Deus e os caminhos do reino. Pronto, só para trazer essa primeira ilustração. Justamente para a gente falar sobre o dízimo, porque hoje nós enxergamos o dízimo, irmão, não como uma obrigação, mas como um princípio. E como todo princípio que você cumpre, você é abençoado, irmãos, deixar de cumprir um princípio também pode deixar de você receber algo de Deus, da parte de Deus. Amém? E com isso eu te convido para que a gente dê um passeio na Bíblia Sagrada para entender mais sobre os dízimos. Porque tem aquelas pessoas que dizem assim, dízimo, isso é algo da lei. E tem aqueles que são mais ousados, eles não. Dízimo as pessoas davam de alimento da terra, do fruto da terra. Realmente, em partes, eles têm razão. Porque naquela época não tinha essa cultura de dinheiro. Era prata, era ouro que pesava ali para fazer como uma troca. Ou eles trocavam os animais que eles tinham por outros produtos. Mas o dízimo ele foi praticado, irmão, desde o começo. Desde o princípio. E quando alguém disser assim, olha, dízimo é referente à lei. Só que a gente tem que se lembrar que a lei ela foi estabelecida a partir de Moisés. Então isso significa que antes de Moisés não existia lei, mas existia já uma prática do dízimo. A gente pode ver isso em Gênesis 14, versículo 18 e 20. Eu queria que você ou abrisse sua Bíblia, ou olhasse na tela, ou notasse no seu celular, bloco de nota, para que você conferisse em casa. Para você ver que está na palavra de Deus. E a Bíblia vai falar, dentro desse contexto, não colocar agora não. Vai falar de um homem chamado Melquisedeque. Esse Melquisedeque, segundo as escrituras, ele era uma prefiguração de Jesus. Amém? E a Bíblia vai falar também de Abraão, que tinha vencido uma batalha, tinha ganhado os despojos daquele povo. E despojo eram as riquezas. E ele trouxe tudo aquilo, não é? E ele teve esse encontro com Melquisedeque. Vamos ler aqui, ó. Versículo 18. Todo mundo lendo. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Vamos, igreja, ler? E era sacerdote do Deus Altíssimo. Pode ir pulando, viu? Abençoou ele a Abraão e disse, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que possui os céus e a terra. Versículo seguinte. Bendito, vamos, voz alta. E de tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Amém? Então aqui não havia, irmão, uma exigência, não havia um mandamento, havia simplesmente aqui um princípio que já era praticado. Irmãos, eu acho muito interessante quando a gente lê Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17.
quando Deus dá uma ordem para Adão e Eva lá no princípio. Olha que coisa interessante, irmão. Deus tinha dito a Adão, coloca aí por favor, Gênesis 2, versículo 16, em seguida nós lemos o 17. Ele tinha dito a Adão, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, de toda. Ou seja, Deus disse, olha, vocês podem comer qualquer árvore, qualquer fruta, é para vocês mesmos. Mas no versículo seguinte ele dá uma direção, e nessa direção ele diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha que coisa interessante, irmão. Isso traz uma analogia, que eu tenho essa liberdade biblicamente de comparar com o dízimo. Porque eu acho interessante, tinha veneno naquela árvore? De forma alguma, irmãos. Mas aquela árvore representava justamente a primícia, porque dízimo é a primícia. E eu dizia lá em Brejinho, eu dizia assim, olha que interessante, Deus nos dá 100%, mas Ele só pede 10%. Ele nos dá 100 e pede para que a gente possa devolver 10. E por que Ele quer esses 10? Porque eu preciso de uma conexão juntamente com Deus. Amém? E essa conexão é feita, irmãos, através da obra, da prática também. A fé sem a obra, ela é morta. Então, no momento, irmão, que eu sinalizo com Deus, é como se eu estivesse tendo um pacto ali com Ele. Amém? Eu sou fiel com Deus, diga, e Deus é fiel comigo. Tá bom, não precisa afirmar não. Repita comigo, é porque eu quero que você se concentre na palavra. Deus é fiel, diga, eu sou fiel com Deus, e Deus é fiel comigo. Amém? Então aqui, Deus ele disse, olha, você pode comer de toda fruta, de toda árvore você pode tocar. Mas tem um aqui, não toque não. Amém? E eu poderia dizer assim, essa árvore representava o dízimo. Ou seja, eu estou te dando tudo aqui, esses 100%, me devolve 10, ou eu te dou 90, mas essa primícia não toca nela não. Eu estava conversando com o irmão Luciano e ele me contando o testemunho dele. Posso contar, irmão Luciano? E foi muito forte o testemunho dele. Irmão Luciano, ele já está com 2 anos mais ou menos, está congregando conosco. 2 anos vai fazer que está congregando conosco. Irmão Luciano, ainda o entendimento sobre o dízimo ainda não tinha chegado no coração dele. Só que Luciano com coração fervoroso, querendo dizimar, querendo contribuir, porque o dízimo ele tem um propósito, irmão. Às vezes, você já viu pessoas dizer assim, ó, eu vou pegar o dízimo e vou dar para ajudar o próximo, vou dar para como esmola, alguma coisa desse tipo. Só que uma esmola é um propósito diferente e devemos dar sim, devemos ajudar o próximo. Devemos contribuir sim para ajudar pessoas. Só que o dízimo, irmão, não é direcionado para ajudar, para dar esmola. O dízimo é para bancar a obra de Deus. Amém, irmãos? A obra ela é bancada, ela é suprida. Até na antiga aliança, os levitas recebiam os dízimos para que eles pudessem viver só da obra, para que eles pudessem deixar o templo em ordem. Então tudo isso já acompanhava desde o Antigo Testamento. E eu não estou falando de algo referente à lei, não. Irmão Luciano, ele me contou que ele tem uma granja. E ele disse que não tinha tanta entrada de recursos nessa granja no começo, antes dele vir para a igreja. Não era antes. E ele disse que quando pisou na igreja, as portas começaram a se abrir. Irmão, eu quero te dizer uma coisa, e é sério. Dentro dessa igreja existe uma unção para abençoar pessoas, irmão. Eu duvido o cara não entrar aqui com o coração aberto para ela não ser abençoada. Eu duvido Deus não abrir portas. Eu duvido Deus não curar pessoas aqui dentro. Acontece, casamento restaurado. Se você olhar para a vida de pessoas, olha para a vida de Bia, olha para a vida de Léo, olha para a vida de Diego, olha para a vida de Deise. Pessoas aqui que talvez ninguém desse nada, mas Deus transformou a vida delas. Então quando você vem mesmo com o coração aberto, Deus age.
E Luciano, irmãos, ele quando pisou, Deus começou a abrir as portas e ele me dizendo, pastor, eu comecei a ganhar X. Houve uma multiplicação extraordinária. E certa vez ele disse, esse mês nós vamos ganhar um valor bem agregado, bem alto. E ele disse assim, Luciano chegou para ele e disse assim, eita, nós vamos dar, bem alegre, nós vamos dar tanto de dízimo. Aí ele disse, não, agora não. Isso ele dizendo, agora não. Irmão, sabe o que aconteceu? Não é que Deus coloca doença, não é que Deus coloca praga, não cremos dessa forma. Nós cremos que o homem dá legalidade para o diabo e o próprio diabo toca. Mas aí Luciano estava sendo abençoado, irmão, e era a hora da expansão, era a hora da sinergia, era a hora de todos pegarem juntos, num só propósito, numa só visão. Amém? Olha que coisa bonita, irmão. Todo mês a gente tem aquela quantia em dinheiro para disponibilizar para o departamento de criança, para a Deisa saber administrar, para que as coisas aconteçam no departamento infantil. Irmão, não haveria necessidade de nós pedir R$15 de ofertas para comprar 3 ar-condicionados como nós compramos e estamos pagando. Porque se todos se envolvessem na prática do dízimo, irmão, nós pagaria isso sem necessidade de estar pedindo R$15. Vocês concordam? Olha para seu irmão e diga assim, se prepara, viu? Porque quando você faz um voto com Deus, as portas se abrem. E eu profetizo, irmão. Eu profetizo que essa igreja não vai mendigar o pão não, irmão. E eu profetizo para você não ter medo de dinheiro não. Porque tem pessoas que dizem assim, mas dinheiro é pecado. Não, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é o pecado. Os crentes precisam ter medo de ganhar dinheiro, irmão. Porque dinheiro na mão certa vai dar coisa boa. Agora dinheiro na mão errada vai financiar prostituição, boate, droga, bebida e tudo que não presta. Mas dinheiro numa pessoa que ama a obra de Deus, dinheiro numa pessoa que tem visão de reino, ela vai dizer, pastor, o senhor está precisando de quê? É um terreno para construir? É aqui que o senhor quer do lado, é esse aqui que vou comprar agora. Aleluia. Porque isso é visão de reino. E Deus quer nos abençoar mesmo, irmão. Não fica com aquele pensamento não de você viver a vida capengando. Isso é mentira do diabo. É mentira do diabo. Sabe por quê, irmão? Deus está preparando uma igreja gloriosa. O arrebatamento está chegando. Nós precisamos, irmão, partir para cima. Nós precisamos pregar o evangelho com ousadia e financiar. Se essa igreja tivesse condição de pagar a Tiago e pagar Diego para eles não trabalhar e só trabalhar nessa obra, seria bênção ou não seria, irmão? Enviar pessoas, abrir ponto de pregações lá em São José do Egito, abrir ponto de pregação lá em Tuparetama, abrir ponto de pregação lá em Santa Terezinha, abrir ponto de pregação lá em Tabira. Isso não faz de qualquer jeito não, precisa dos recursos, irmãos. E eu te digo uma coisa, os recursos Deus quer que saia das nossas mãos. Ele quer dar semente àquele que semeia, semente, àquele que semeia. Aleluia. Diga, Deus é bom. Vamos agora ver lá outra prática do dízimo sem ser na lei. Em Gênesis capítulo 28, versículo do 20 ao 22. Quem está aprendendo? Vamos ler aqui. Eu acho muito bonito esse relato de Jacó, irmãos. Porque Jacó, ele estava saindo como um fugitivo. Ele teve uma atitude feia, ele enganou o irmão dele, enganou o pai dele, perdão. Se fez pelo irmão, foi errado. E ele teve que sair fugindo, porque se ele ficasse, o irmão dele ia matar. E a orientação foi que ele saísse. Ele foi para procurar o tio dele, chamado Labão. E ele saiu duro, sem nada. E ele chega em um determinado caminho, irmãos, e ele faz um voto com Deus. Vamos ler junto aqui, ó. Fez também Jacó um voto. Vamos ler em voz alta. Fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para me vestir. Pode pular.
de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai. Então o Senhor será meu Deus. A primeira coisa, o Senhor será meu Deus. E a pedra em que eu erigi por coluna, vamos lá, será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Agora, se você for ler o relato, qual foi o final da história de Jacó? Ele voltou como? Irmão, voltou rico. Deus o abençoou. Eu não estou trazendo aqui uma ideia para que você fique com ambição de riqueza, não. Não é isso não, eu estou mostrando aqui que é um princípio que deve ser cumprido e que nós somos abençoados através desse princípio. Amém? Eu não estou mostrando aqui para que você fique ambicionado por dinheiro, não. Porque a maior prosperidade acontece dentro de nós. Porque quando nós prosperamos por dentro, as coisas exteriores começarão a acontecer. Amém? Às vezes a pessoa quer ser bem-sucedida, irmão, mas não observa os princípios. Tem que observar, irmãos. Os princípios são para praticar. Quando Deus está dando uma orientação, irmão, a gente deve estar atento àquilo que Deus está falando. Amém, irmãos? Dízimo é algo extraordinário, irmão. Dízimo é poderoso, irmão. Se você bem soubesse, você levaria as coisas de Deus como algo santo e sagrado. E com uma grande responsabilidade. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não faz acepção de pessoas. Mas Deus olha para pessoas que têm um coração diferenciado. A própria Bíblia fala de Davi. Que Deus olhou diferente. Este aí é um homem segundo o meu coração. Detalhes, irmão, chama a atenção de Deus. Tem pessoas que mangam. Sabe aquelas pessoas, aquelas velhinhas que aprenderam sobre o dízimo? Vai perguntar à irmã Neva, ela não é velha não, viu? Vai perguntar à irmã Neva a alegria que ela tem no dízimo. Tem pessoas, Kleber, que eles quando ele recebe, porque hoje a maioria é digital, mas quando recebe o dinheiro na mão, elas separam a nota mais perfeita. Olha que coisa interessante. Excelência. Ah, mas vai aumentar o valor? Não vai. Mas é coisas que chamam a atenção de Deus. Porque está sendo diferenciado. Não toca naquilo que é. Olha aí para seu irmão e diga, não toca naquilo que é de Deus não, rapaz. O que é de Deus é de Deus. Amém? Quem dá força para trabalhar é Deus. Quem te dá saúde é Deus. Quem te dá sabedoria é Deus. Tudo é dele, é para ele, para a glória dele. O final da história de Luciano não foi tão agradável não. Porque quando ele disse não, agora não. Sabe o que aconteceu? Ele teve uma situação na vida dele, que ele teve um problema na coluna, que eu creio que Deus já curou. Mas ele teve um problema na coluna que ele ficou impedido de trabalhar. Ele teve que dividir a granja com um granjeiro. Ou seja, aquilo que ele estava ganhando, que não quis devolver para Deus, o diabo roubou muitas vezes mais. Aí você acha que isso é brincadeira? Não é brincadeira não, irmão. Amém? Dízimo, eu poderia dizer assim, dízimo é um medidor do coração do crente. Amém? Igual a Santa Ceia. Porque quando o cara vai tomar a ceia, ela vai tomar a ceia, primeiro ela tem que se julgar, se analisar, ver como é que está o coração dela. É assim ou não é? Então se a pessoa tomou a ceia, é porque ela está bem espiritualmente. Ou então ela está tomando de qualquer forma. Quando o cara dizima, é porque ele confia no Deus que ele serve. Não vai faltar não, irmão. Não vai faltar. Não vai faltar. Dízimo, irmão, é um princípio, mas é espiritual. Dízimo é espiritual. Olha que interessante. Você lembra daquele caso, daquela viúva que só tinha 2 moedinhas, e as únicas 2 moedinhas que ela tinha, ela deu ali com toda a confiança, porque houve uma inspiração do Espírito Santo. Aquilo denota e nos mostra que ela deu mais do que o dízimo. As pessoas davam daquilo que sobrava. Era um volume maior, mas era sobra. E Jesus observa. Diga, Jesus observa. Porque a Bíblia diz que ele estava lá, ó, na caixa, lá olhando. Desse jeito.
Qualquer dia desse eu vou dizer, ô Luciano, bota Luciano, que é o diácono, né? Bota a caixinha de oferta aqui. Vamos dizimar a igreja. Hoje não é com envelope não, viu? Eu acho que tinha gente que ia pegar a nota de 100, de 50. Mas talvez alguém ficasse escandalizado. Mas Jesus estava observando, então ele não sabia que aquela mulher tinha 2 moedas só. Jesus morreu, mas ressuscitou, irmão. Ele ainda está nos vendo. E vendo a nossa atitude. Dízimo é uma atitude de amor para com Deus e a sua obra. Dízimo é um pacto. Eu nunca vi na Bíblia um texto de Deus chamando o cara para aprovar ele, a não ser Malaquias 3:10. Quando diz que traga os dízimos à casa do tesouro. Oi? Traga os dízimos, vamos ler esse texto? Eu quero que você leia. Está todo mundo caladinho, não sei o que está acontecendo. É se alinhando, né? Vamos lá. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Olha que interessante, segura aí o dízimo. Repita comigo isso, o dízimo é para manter a casa. Certa vez eu conversando com o Diego, e Diego me disse assim, que teve numa congregação que ele congregava anteriormente, ele disse que alguém subiu no púlpito para pregar contra o dízimo. A igreja crê no dízimo e ele subiu para pregar contra o dízimo, irmão. E ele dizia que não precisava mais, não havia mais necessidade de dizimar. Eu digo, oh meu Jesus, já se o cabo subisse aqui para eu tomar o microfone na frente dos outros? Está lendo a Bíblia de cabeça para baixo, é? Misericórdia, irmão. Por que tantas pessoas procuram texto para comprovar que não é para dizimar? Isso é avareza. Covardia. Agora disse mesmo, covardia. Vocês não são covardes não, viu? Vocês são uma bênção de Jesus. Glória a Deus, dá glória a Deus. Então a palavra de Deus diz, trazei todos os dias uma casa do tesouro, vamos ler, para que haja mantimento na minha casa, e diz assim, prove-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Prove-me, o Senhor está convidando para provar, amém? Ah pastor, agora esses textos aí era referente à lei, justamente, esse aqui era, porque Malaquias já era no tempo de Moisés, era referente à lei, mas eu estou te mostrando que dízimo não é uma obrigação, dízimo é um mandamento, é um princípio, amém? É um princípio que quando se faz com o coração correto, atitude correta e com entendimento, nós somos abençoados, amém igreja? Dízimo, você está mostrando o seu coração para Deus. Glória a Deus. Nós lemos Gênesis 28, 20 e 22 todinho. Lemos. Volta lá para o versículo 20. Vamos ler novamente. Quem gosta de Bíblia? Vamos lá. Todo mundo. Fez também Jacó um voto, se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que eu vista, vá lá, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Vamos ler, irmão, todo mundo, eu gosto quando a igreja lê. Eu erejei por coluna, será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu darei o dízimo. Ele fez um voto, ele fez uma aliança. Ele disse, olha, se Deus for comigo, de tudo que entrar na minha mão, eu darei o dízimo. Eu acredito que o Espírito Santo está convidando pessoas aqui para fazer voto com ele. Porque um voto é uma aliança, irmão. Você não vai levar não, irmão, o que você tem não. Amém, vai ficar. Glória a Deus. E eu queria te dizer que Deus quer dar em abundância para sobrar mesmo.
para que você possa dar mais. Porque nós somos resposta de Deus nesses últimos dias. Amém? Nós observamos que o dízimo, ele praticado desde o comecinho de Gênesis. Nós observamos o dízimo também no meio da Bíblia em Malaquias, mas eu queria ler também para nós ir finalizando e o grupo de louvor se posicionando, Mateus versículo 23, para que a gente possa entender que Jesus nunca foi contra o dízimo, mas ao contrário, ele falou bem do dízimo. Por isso que a gente tem que ter cuidado para que a gente não possa interpretar a Bíblia errado. Mateus 23, pode colocar na tela. A Bíblia diz: ai de vós. Jesus estava repreendendo os fariseus nessa palavra. Ai de vós, escribas e fariseus. Eu não sei se está a mesma versão. Hipócritas, eu vou ler aqui. Hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã. Os fariseus, eles tinham assim uma prática de dizimar. Mas o que Jesus chama a atenção deles é isso, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendo negligenciado os preceitos mais importantes da lei. Quais eram os preceitos mais importantes da lei? Vamos lá: a justiça, a misericórdia e a fé. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, não adianta tu estar dando o dízimo e negligenciando a justiça, a misericórdia e a fé. Isso era uma ambição, na verdade, ou seja, desejo talvez de riquezas. Aí Jesus disse assim: deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus estava dizendo assim: olha, vocês devem sim praticar o dízimo, mas não omita as outras coisas. Dízimo é espiritual, irmão. Se alguém ou o diabo ou alguém foi usado pelo diabo para te dizer alguma coisa a respeito do dízimo, e daquele dia em diante criou uma barreira, ordena esse demônio sair da sua vida. Amém? Para que você seja produtivo para o reino de Deus. E o último texto eu vou ler na versão NTLH, Hebreus 7, versículo 4 e 6, que para mim é um dos textos mais fortes no Novo Testamento, principalmente na carta aos Hebreus, que é uma carta descrita para a igreja, concernente ao dízimo. Olha que forte essa carta. Pode colocar na versão NTLH, viu? Que é uma versão, uma linguagem mais simplificada, para que a gente entenda melhor. Vocês lembram? Quem está entendendo aí? Estou finalizando. O pessoal aí atrás, ó. Quem está entendendo? Levanta a mão aí. Vocês lembram daquela passagem que eu li no começo da administração, que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque? Amém? Melquisedeque é o quê? Vamos dizer, diga comigo. Melquisedeque era uma prefiguração de Jesus. Ele representava, era uma representação de Jesus segundo a Bíblia. E a Bíblia diz: veja como Melquisedeque era grande. Abraão, patriarca, lhe deu a 10ª parte de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Ou seja, Abraão está relatando que Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte. Pastor, o que é a 10ª parte? O dízimo. Quem quer se alinhar com a vontade de Deus aqui? Amém? Não é assim? Quando a gente quer agradar o Senhor, a gente não vai começando se alinhando? Por que dificuldade nessa área? Amém? Olha que interessante. Abraão deu a 10ª parte de tudo. Ele tinha vencido uma batalha, trazido os despojos, as riquezas daquela nação, e deu tudo a quem? Diga, Melquisedeque. Por que isso foi descrito em Hebreus? Presta atenção, raciocina comigo. Porque quando Abraão, o autor de Hebreus, estava falando que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, automaticamente ele está dizendo assim... Ele está dizendo assim, ó, Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, é uma prefiguração de Jesus. Olha o que a Bíblia diz no versículo 5. E por que o pastor está falando isso? Porque eu estou provando na Bíblia que dízimo ainda é para o tempo de hoje. Olha aí, ó, conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que ministravam no templo, vem para cá comigo, irmão, raciocina comigo. Conforme a lei de Moisés, os sacerdotes que são descendentes de Levi, têm
tem a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Ou seja, ele estava dizendo lá no Antigo Testamento, era uma obrigação os sacerdotes, os que conduziam o templo, receber o dízimo, ou seja, a 10ª parte, para que mantesse o templo em ordem, para sustentar os levitas que serviam no templo. Amém? Agora vamos lá, lê de novo, todo mundo aqui, ó, presta atenção. Conforme a lei de Moisés, que são descendentes de Levi, tem a obrigação de receber do povo a 10ª parte de tudo. Eles recebem dos seus próprios patrícios, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Agora vamos para o seguinte, estamos fechando. Vamos lá. Melquisedeque não era descendente de Levi, mas recebeu a 10ª parte daquilo que Abraão havia tomado na batalha. Vamos ler. E o abençoou. Sim, o abençoou o próprio Abraão, que havia recebido as promessas de Deus. Agora a revelação está aqui, ó. Vem para cá, ó. Versículo 7. Vai. Não há dúvida de que aquele que abençoa é mais importante do que aquele que é abençoador. É o próximo, a revelação, ó. Vamos lá. No caso dos sacerdotes do Antigo Testamento, no caso dos sacerdotes, a 10ª parte é recebida por homens que um dia vão morrer. Para. Ele está dizendo aqui, ó, lá no Antigo Testamento, aqueles sacerdotes, quando recebiam o dízimo, eram homens mortais, eles iam morrer, mas eles recebiam o dízimo. Estão entendendo aí? Amém? Agora ele vai trazer para hoje. Mas no caso de Melquisedeque, que é uma prefiguração de Jesus, como dizem as Escrituras Sagradas, a 10ª parte foi recebida por alguém que continua vivo. Deixa eu te perguntar, quem é que continua vivo? Jesus. Ou seja, automaticamente, irmão, quando o dízimo é entregue hoje, você está entregando diretamente a Jesus. Diga, dízimo é uma aliança com Deus. Pode ficar de pé, e Deus está convidando essa igreja para firmar essa aliança em nome de Jesus. Deus está convidando essa igreja para firmar o pacto no dízimo em nome de Jesus Cristo, para que você venha fazer o seu voto com Deus essa noite, que através desse voto, irmão, haja um rompimento. E eu queria orar com você em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Se você já tem sido dizimista, amém, eu quero orar para que o Senhor continue vos abençoando. Se você ainda não tem sido dizimista, eu te convoco agora para você fazer um voto com Deus e bater o martelo e decidir a partir de hoje ser fiel no dízimo em nome de Jesus. Pai, eu quero interceder por essa igreja, Pai, por todas as pessoas que estão aqui, Pai, todas as pessoas que têm mergulhado, que têm de certa forma, Pai, feito essa aliança, que têm de certa forma, Pai, pegado junto, e aqueles que ainda não estão, mas estão abrindo seus olhos espirituais, como o irmão Luciano foi aberto e determinou no seu coração ser fiel na contribuição do dízimo, Pai. Que os olhos espirituais venham a ser abertos e que haja rompimento, Pai. Pai, eu repreendo o devorador, eu repreendo o espírito que quer consumir o fruto, eu repreendo e paraliso em nome de Jesus. E eu declaro, Pai, que desse culto de hoje em diante haverá um rompimento extraordinário sobre essa igreja nessa área, Pai. Eu declaro pessoas florescendo, eu declaro pessoas prosperando, eu declaro portas se abrindo, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo espírito que venha consumir, seja de doença, seja de enfermidade, em nome de Jesus, seja cancelado, Pai, através dessa fidelidade, através desse compromisso, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos cantar um pouco? Vamos cantar? Os santos
você adorasse ao Senhor. Se prostram